Olá, Teresópolis. A partir de agora, você confere aqui com a gente o informativo mais completo sobre o que acontece em Teresópolis e região. A gente sempre atualizando para você o que de mais importante acontece em Teresópolis e trazendo também esse foco nas questões envolvendo a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, que vem trazendo tantos transtornos não só para Teresópolis, como para todo o Brasil e vários países no mundo sofrendo com essa pandemia, tendo que tomar medidas drásticas aí, e a gente em Teresópolis vivendo um momento muito confuso, né? Como a gente sabe, muitas indefinições, e que nesta quarta-feira vive seu auge aí uma expectativa de uma resolução. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. A gente começa com o noticiário policial sobre uma apreensão de arma aqui em Teresópolis e que, a partir de uma ação policial, que os policiais militares que estavam em patrulhamento no bairro São Pedro tiveram atenções voltadas para um cidadão que estava em uma moto. Então eles conseguiram seguir esse sujeito, tentando a abordagem, mesmo tentando fuga, ele acabou sendo alcançado pelas guarnições, algumas quadras depois, né? E na abordagem foi encontrado com ele na sua cintura um revólver calibre 38 com 5 munições intactas. Diante dessa situação, as guarnições acabaram levando esse elemento até a 110ª DP, onde foi feito o registro e ele permaneceu preso. Está aí mais um trabalho importante da Polícia Militar, tirando de circulação mais uma arma que, de acordo com o que foi apurado, estava irregular e acabou sendo apreendida e o sujeito preso. Você que tem algum conhecimento de pessoas que utilizam arma indevidamente, que tem um porte indevido, também pode e deve fazer a sua denúncia. Vamos evitar a proliferação de mais esse problema grave, que são pessoas que não têm a qualificação exata para poder portar arma, andar com arma e acabam podendo cometer algum tipo de crime na cidade. Então a gente conta sempre com a participação do cidadão para melhorar a segurança pública. Aliás, esse é um viés importante, né? As autoridades sempre salientam isso. A segurança de todo o município, aqui para a gente falar necessariamente de Teresópolis, a segurança nossa faz parte não só das autoridades de segurança pública, polícia, guarda municipal, prefeitura, como também faz parte do cidadão, cada um fazendo o seu papel para poder tornar a cidade mais segura e voltar até, né, aqueles níveis que a gente já chegou aí, sendo destaque no Brasil entre as 10 cidades mais seguras. Então a gente quer que Teresópolis tenha mesmo esse destaque, que seja sempre um bom lugar para a gente morar. Vamos falar agora de uma novidade importante, né? Falando de coronavírus, dos efeitos da pandemia, a gente sabe que a gravidade econômica que essa situação atingiu foi muito grande. O Brasil já vinha de uma recessão muito forte, antes mesmo de começar a pandemia, já havia problemas econômicos fortes, e aí a pandemia trouxe e agravou tudo, e a gente sabe muito bem a situação, muito desemprego, e esperamos que isso acabe logo, que a gente possa se reerguer e voltar à empregabilidade de todos os brasileiros aqui em Teresópolis, principalmente para a gente, né, falando da nossa realidade. E com isso, o governo federal vem trazendo aí algumas novidades. O Congresso Nacional também vem trabalhando para conseguir aumentar a oferta de dinheiro através de benefícios para a população e acaba sendo acatado também pelo governo federal, além das medidas do próprio executivo. Isso somado, acabam surgindo várias iniciativas. E o pagamento do abono salarial, que todo ano acontece, já foi liberado. A gente traz essa matéria para você, que foi produzida pela TV Brasil. A medida vale para correntistas do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Cada trabalhador pode receber até R$ 1.045, dependendo do período trabalhado. Como consequência da pandemia, está sendo antecipado e os clientes da Caixa Econômica Federal, poupança, conta corrente, receberão no dia 30/6, ao redor de 4,5 bilhões de reais,
6 milhões de pessoas. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2019 e que recebeu em média até 2 salários mínimos por mês. A antecipação do abono salarial vai injetar mais de 15 bilhões e 800 milhões de reais na economia. Vanessa, que já recebeu o abono em anos anteriores, conta que o dinheiro extra vai ajudar bastante. O dinheiro virá numa boa hora, né? Ele servirá para a subsistência da minha família e será muito bem-vindo e com certeza será bem aplicado. Eu acho importante, é um direito adquirido e deve ser mantido. Está aí mais uma importante medida para a população, para os trabalhadores, para muita gente que está desempregada. Quem trabalhou o ano passado pode receber esse ano desde que tenha recebido até no máximo 2 salários mínimos e acaba recebendo proporcional aos meses trabalhados no ano anterior, mas com certeza, seja a quantidade que for, é um dinheiro bem-vindo, é um dinheiro a mais nesse momento. O trabalhador, principalmente nessa faixa de renda, está precisando muito. Lembrando que o governo também já está para anunciar a prorrogação do auxílio emergencial e que a previsão é que consiga se ampliar para R$ 600, mesmo as 2 próximas parcelas, ao invés de 3 parcelas menores, para 2 de R$ 600. E é importante também que haja uma fiscalização, já que muita gente recebeu indevidamente. Pessoas ricas recebendo um auxílio de R$ 600, sendo que muita gente que tem necessidade mesmo, que é pobre, que precisa desse dinheiro, acabou tendo o seu auxílio negado. Sobre isso, inclusive, a gente traz para você a informação de que quem teve o seu auxílio negado, mas você sabe que você tem o direito, você vê que você se encaixa, nos critérios, mas acabou tendo o seu benefício negado, você pode procurar a Justiça Federal, né? Aqui nós não temos a Defensoria Pública da União, que é a chamada DPU, que nas capitais tem, mas aqui em Teresópolis nós temos a Justiça Federal, então é através dela que os advogados voluntários trabalham para suprir essa demanda que seria da Defensoria Pública, né? O trabalho gratuito para atender a população e fazer essa requisição para que o governo reveja essa situação do seu auxílio negado e você também possa receber esse valor. Então, é mais um dinheiro, além também do programa de benefício de suspensão de contratos e pagamentos também de parceria, né, do governo com a empresa. O governo entra com 70% e a empresa com 30%. Esses são alguns dos benefícios nesse momento de pandemia que acabam auxiliando a aliviar os efeitos dramáticos, né, que a gente sofre na economia brasileira. Agora, a gente traz para você uma informação importante para você que utiliza diariamente, ou pelo menos tem uma frequência aí de utilização da Serra Rio-Teresópolis. Um trabalho de recapeamento recomeçou e deve seguir até o ano que vem. As informações quem traz é Marcelo Medeiros. A concessionária Rio-Teresópolis retoma nesta quarta-feira, dia 1º de julho, os serviços de remendos localizados, com aplicação de micro-revestimento asfáltico. A previsão é de que essas intervenções prossigam até 20 de março de 2021 em vários pontos da rodovia. Nos trechos de baixada, os serviços serão realizados das 7 da manhã às 5 da tarde. No segmento da Teresópolis, além Paraíba, incluindo a Serra, os serviços serão executados do quilômetro 2,5 ao 89, nos 2 sentidos da via, entre as 8 da manhã e 18 horas. Neste trecho, que tem pista simples, haverá necessidade da implantação de sinalização em pare e siga. Em toda a rodovia, durante os fins de semana e feriados, o serviço será suspenso. Casos excepcionais serão previamente comunicados, segundo a CRT. A concessionária informa também que haverá sinalização nestes locais e equipes atuarão na orientação do tráfego. Para qualquer outra informação, os usuários da BR-116 podem ligar para os números 0800 021 0278 e 0800 021 0279, que funcionam em plantão 24 horas. A recomendação é que os horários de saída sejam antecipados para evitar atrasos.
Tá aí importante, né? A gente ter essa informação. Muita gente tem que trabalhar no Rio de Janeiro ou tem que ir para a Baixada, enfim, descer a serra para cumprir algum tipo de trabalho, até estudos, e é importante ter essa informação. Você passe adiante também, informe essa situação aí que vai ter obra e vai conviver por um bom tempo, né? A previsão, como o Marcelo trouxe aí, até 2021, desse trabalho de recapeamento que é necessário sempre, né, nas pistas da serra, devido à degradação constante, chuva forte, não há piso nenhum, né, que aguente essa situação, tanta frequência de caminhões, tantas chuvas, tanta água, que na serra a gente sabe que é bastante forte, né, chuvas que causam bastante problemas para o trabalho da CRT, que tem que socorrer ali na serra muitas vezes, pilotos, caminhoneiros, motoristas, enfim. A gente traz agora para você o noticiário a respeito do Covid aqui em Teresópolis. A gente está no aguardo de uma informação importante, que é a definição. Por enquanto, a informação que inicialmente chegou aos teresopolitanos é que começou julho, tudo deve voltar a parar, né? A determinação da Justiça do último domingo é que se volte ao decreto em que foi determinado que poderá haver o delivery do comércio, mas que as lojas deverão permanecer fechadas. E a circulação na rua é por aquela medida de CPF, obrigação de uso de máscaras, como a gente vinha acontecendo até o começo de junho. A partir da primeira semana de junho foi tudo liberado novamente e as pessoas acabaram achando que o Covid acabou, o que não é a realidade. A gente vê até nessa situação da previsão de que esta paralisação aconteça, a população foi para a rua, né, achando que o último dia pode ser o último dia mesmo de funcionamento do comércio. Então, hoje, ruas extremamente lotadas em Teresópolis, no centro da cidade, muita gente, olha só, esbarrando. A gente vê essas aglomerações, muitas pessoas nas portas e entradas de loja, e a gente flagrou essas imagens na tarde desta terça-feira, as pessoas todas buscando o trabalho do comércio, entrando em lojas e até parando para se reunir. A gente vê aglomerações, pessoas botando máscara abaixo do queixo, que não é o recomendado, e a gente vê aí pessoas até mesmo sem máscaras, o que também foi alvo de críticas aí do poder público. A gente vê as pessoas andando sem máscaras no centro da cidade, foi o que a gente pôde flagrar hoje, ó, pessoa andando com máscara abaixo do queixo, o que não é o ideal, né? Mais uma vez a gente lembra essas aglomerações, não usar máscara ou abaixar, usar no queixo, acaba que não faz efeito nenhum de proteção, como a gente vem trazendo, vem falando, vem alertando de que isso poderia voltar a fazer com que o vírus circulasse com maior força no município de Teresópolis. E é o que justamente os números do painel Covid, os números do balanço que a gente divulga diariamente vem mostrando. Um aumento expressivo nos números de casos, também nos números de internações e na ocupação de leitos, o que fez com que a prefeitura teve que passasse a se mexer em busca de novos leitos, acabou conseguindo mais 5 leitos numa ação aí conjunta com os hospitais, acabou trazendo mais 5 leitos de UTI disponíveis para que caísse a taxa de ocupação. Mesmo assim, a porcentagem está naquele nível de que começa a ligar o alerta, que é entre 60% e 70%. Quando está já 70%, se aproximando dos 70%, já é um nível em que as autoridades de saúde precisam fazer alguma coisa, e é justamente por onde a gente está, mesmo com esse aumento do número de leitos. A prefeitura também afirma que segue trabalhando para aumentar essa disponibilidade de leitos, e é o que se espera, né? A população precisa trabalhar, a população precisa ter o seu sustento, as lojas, os comerciantes, empresários precisam também ter a sua receita garantida, porém, sem saúde vai ficar difícil, né? Sem conseguir ter sem conseguir trabalhar com saúde, as pessoas não podem ter a capacidade de trabalhar. Então, são duas coisas, duas medidas
duas medidas importantes que precisam ser observadas, que é cuidar tanto da economia quanto da saúde. E é o que a gente vê aí, né? Essas pessoas nas ruas correndo para serem atendidas, mas que, na verdade, esse é um problema grande, né? Aglomeração e gente sem máscara é o que a gente não quer ver. Ainda nessa área, né, nessa situação, nessa avaliação sobre a força do vírus na cidade e as medidas que estão sendo tomadas, além da repercussão dessa decisão judicial, a gente tem para você também a manifestação dos empresários do comércio de Teresópolis, do comércio, da indústria, também dos serviços. A gente recebeu a carta da ACIAT, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, esse manifesto público das entidades empresariais, que além da ACIAT vem assinado pelo CDL, o Clube dos Diretores Lojistas, juntamente ao Sim Comércio e também com o apoio do Teresópolis Convention and Visitors Bureau. Nesse manifesto, as entidades citam que são representantes da classe empresarial da cidade de Teresópolis, vêm repudiar a interferência que chamam de desnecessária, promovida pelo Judiciário Local ao Executivo Municipal, obrigando-o a paralisar as atividades econômicas na cidade, que já esteve paralisada por 83 dias, desde 17 de março até 8 de junho, sem ter havido eventos que justificassem tal interferência, como a gente citou aqui, essa decisão judicial de domingo, mandando voltar ao fechamento das lojas. Segue o manifesto dizendo que é importante registrar que entendemos e respeitamos o judiciário como um poder moderador e focado na resolução de conflitos, sendo até bem-vinda a sua eventual interferência em atos do Executivo, mas exclusivamente quando estes se demonstrarem desequilibrados ou irresponsáveis, passíveis de reparação para o bem de toda a sociedade. O que não ocorre, de acordo com o manifesto, o que não ocorre neste caso especificamente, quando, mesmo com a reabertura gradual da economia local, inaugurada em 8 de junho, não apresentou elevação no número de casos, de internações ou mesmo de mortes. Haja vista o cronograma responsável de reabertura da economia desenhado pelo Executivo Municipal em conjunto com as entidades que se manifestam. Afinal, todos desejam viver e sobreviver buscando um equilíbrio harmônico entre essas necessidades, diz a carta, que ainda termina com a seguinte afirmação: as entidades aqui signatárias consideram este momento delicado e entendem serem necessárias medidas de precaução e prevenção para o devido resguardo à saúde e à vida, lembrando, contudo, que a atividade econômica é suporte essencial para ambos. Então está aí essa carta da ACIAT, assinada com Sim Comércio e CDL, e a participação do Teresópolis Convention and Visitors Bureau, que cita essa situação de preocupação, né? Eles repudiam a decisão do judiciário de fechar o comércio, claro, preocupados com a atividade comercial da cidade, atividade econômica, comércio que é muito forte em Teresópolis, uma das mais, ao lado da agricultura, realmente um dos motores aí da nossa economia. E agora a gente vai falar sobre o balanço do Covid em Teresópolis. A prefeitura, nesta terça-feira, divulgou o balanço de 1.477 casos. São 1.477 casos registrados até esta terça-feira, com 50 óbitos, ou seja, mais 2 mortes registradas nesse balanço Covid de terça-feira. E a prefeitura até demorou a divulgar esse balanço, a gente acaba de receber, então é por isso que a gente vai trazendo para você essa informação e mostrando que realmente é necessário ter um trabalho importante entre população, também poder público e as autoridades, né? Precisam se entender para a gente ter uma resposta firme, mas que seja eficaz. Todos nós queremos ter paz, ter uma vida que volte ao normal, né? A gente vai mostrar de novo como está a situação nas ruas hoje, para falar do seguinte, que a prefeitura entrou com um pedido para que essa decisão judicial seja revertida. Junto a essa carta, que é uma carta de repúdio, manifesto da ACIAT, a prefeitura entrou com
um requerimento na Justiça, que o município de Teresópolis, em complemento à última petição, que é protocolizada, né, para informar a interposição do agravo de instrumento, ou seja, pedindo essa anulação, que pede o município de forma subsidiária que seja ao menos determinada a suspensão temporária dos efeitos da decisão da Justiça até o dia 8 de julho. Ou seja, essa decisão de que a partir dessa quarta-feira seja parado tudo novamente, a Prefeitura está pedindo pelo menos a suspensão até o dia 8 de julho, a fim de mitigar os efeitos prejudiciais à economia local em decorrência do retorno das medidas de restrição estabelecidas no decreto anterior, e permitir uma transição suave, segura e que permita a máxima redução dos danos. Ou seja, a Prefeitura quer ganhar mais tempo para que consiga efetuar mais ações que evitem tanto aglomerações, desrespeitos às regras, como também promover o aumento do atendimento, né, a melhora do atendimento às pessoas, aos pacientes do Covid, e que tudo seja regulamentado da melhor forma, melhorar a fiscalização, tudo como pede justamente a decisão judicial, né, aumento de fiscalização e melhora no atendimento. Diz ainda o documento que esse pedido, esse documento ele pede para justamente atrasar para o dia 8, mas que na sua totalidade ele quer mesmo é que não haja, que não ocorra a paralisação, para que o município possa realmente tomar as suas próprias atitudes e garante à Prefeitura que tem a capacidade de realizar isso, de tocar por si própria as decisões relativas aos cuidados com a pandemia do coronavírus. Agora é esperar para ver a decisão do Judiciário, para ver se vai acatar essa decisão da Prefeitura ou se realmente vai ter que fechar tudo aqui em Teresópolis. E essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo. É uma situação que todos estamos aguardando. Por enquanto, só aguardar mesmo a decisão da Justiça relativa a isso. Outras informações você tem a qualquer momento aqui em nossa programação. Fique ligado aqui com a gente que você vai ficar por dentro de tudo. Acesse nosso site netdiario.com.br, também frequente aí as nossas redes sociais, siga a gente no Facebook, Instagram e YouTube, e a gente volta a qualquer momento com outras informações. Até já!